Fala pessoas, e aí, tudo certo? Aqui é o professor Andrei e agora a gente vai falar, preste atenção, viu? Do filo equinodermata. Quando você pega essa palavra equinodermata, você vai lembrar logo de equinodermos, tá? Aí você pode dizer assim, tá Andrei, mas o que é que eu vou ter que saber sobre esses animais que a gente chama de equinodermos? Preste atenção. Pegou os equinodermos? Eles são os primeiros animais a apresentarem a formação do ânus, antes da formação da boca. Daqui a pouco eu vou dizer a vocês como é o nome dessa característica, tá? De você ter a formação do ânus primeiro do que a formação da boca. Outro detalhe, a maioria são marinhos que vivem em substratos. Presta atenção. Tomem cuidado que assim, quando a gente fala do danado dos equinodermatas, as pessoas gostam sempre de falar de o equinodermata como animal marinho. Mas veja, realmente você tem a maioria dos equinodermatas são marinhos, beleza. Mas eu tenho umas poucas espécies que você pode encontrar em água doce, tá? Por exemplo, eu tenho umas poucas espécies de estrelas que você pode encontrar em água doce, tá? Pode encontrar em região de estuário, beleza? Tem que tomar cuidado com isso. Por isso que essa coisa de você dizer que o equinodermata é exclusivamente marinho é muito perigoso. E um detalhe, é um animal que ele vai ficar no substrato. É um animal de substrato, é um animal de fundo. Aí, ecologicamente, a gente vai dizer que esse animal é um animal bentônico, tá? Porque a partir do momento que você diz que é um animal que vive em substratos, você vai dizer que é um animal que vive no fundo. Se o animal vive no fundo, você vai ter que tomar cuidado porque, assim, ecologicamente é um animal bentônico, tá? E outra coisa, esses animais têm poder de se regenerar. Parte de braços perdidos, ou seja, ele vai ter uma capacidade de regeneração muito alta, beleza? Mas assim, saindo dessa parte introdutória, vamos para as características gerais. Presta atenção, são animais triblásticos. Se o animal é triblástico, você toma cuidado que assim, por um animal ser triblástico, prefixo tri, 3, significa que no seu desenvolvimento embrionário, ele vai ter os 3 folhetos embrionários, ectoderma, mesoderma e endoderma. Agora presta atenção nessa palavra. Ele é um animal, ó, deuterostômio. Deuterostômio. A partir do momento que você diz que o animal é deuterostômio, é porque o blastóporo da gástrula não forma a boca. O blastóporo da gástrula, ele vai formar, ó, o ânus antes da boca. Ou seja, Andrei, beleza, mas o que é blastóporo e o que é gástrula? Lembrem que a gástrula é uma estrutura embrionária, é uma fase embrionária. E essa estrutura chamada de gástrula, ela vai ter uma abertura chamada de blastóporo. Quando esse blastóporo se desenvolve e ele forma, presta atenção, e ele forma o ânus, tu vai dizer que o animal é deuterostômio, beleza? Deuterostômio, não pode esquecer essa palavra. Outra coisa, é um animal de simetria radial. Ou seja, você pega o corpo desse animal, presta atenção, você pega o corpo desse animal e você pode dividir o corpo desse animal em vários pedaços iguais, com vários cortes transversais. Então, se você tem um animal que você pode dividir em várias partes iguais, com vários cortes transversais, a gente vai dizer que isso é uma simetria radial. Outro detalhe, digestão completa, tá? André, o que é digestão completa? É aquele sistema digestório que vai ter, presta atenção, 2 orifícios, um de entrada e um de saída. Vai ter a boca de entrada e vai ter o ânus de saída. Não pode esquecer. Ó, respiração branquial, porque a troca gasosa acontece a nível de brânquias. Andrei, se tem brânquias é porque ele é aquático, né? Claro, menino. Se a respiração é branquial, a troca gasosa acontece a nível de brânquias, ou seja, entra oxigênio, ó, sai CO2, tranquilo? Outro detalhe, vai ter uma circulação que a gente chama de circulação ambulacral. Ou, como a galera gosta de falar por aí também, sistema hidrovascular, porque o que é que acontece? Dentro do corpo de um equinodermata, você vai ter um sistema de canais. Veja, você vai ter um sistema de canais aonde, por esses canais, você vai ter entrada e saída de água. Aí você vai dizer assim, tá, Andrei, e qual é a importância de entrar e sair água do corpo desse animal e essa água andar por esses sistemas de canais? É porque, assim, além disso funcionar como uma circulação, tá? Esse sistema hidrovascular também vai trabalhar na movimentação desses animaizinhos, porque o que é que acontece? Os equinodermatas, por mais que eles
pareçam ser animais fixos, mas eles se mexem. E essa coisa desses caras caminhar, essa coisa desses caras se mexerem, você vai precisar de umas estruturas que a gente chama de pés ambulacrais. E esses pés ambulacrais, eles só se mexem por causa dessa entrada e saída de água. Por causa dessa entrada e saída de água. Aí, assim, essa coisa desse sistema hidrovascular vai funcionar tanto para circular substâncias dentro do corpo do animal, como também vai ajudar esse animal no ato da locomoção. Beleza? Então toma muito cuidado porque, assim, esse sistema hidrovascular, ele é um sistema que lembra muito o danado do equinodermata, tá? E outra coisa, presta atenção, a excreção. A excreção é feita diretamente por difusão. Andrei, como assim feita diretamente por difusão? Vai sair do corpo do animal diretamente para a água. Sai de onde está mais para onde está menos, sem gastar energia. É uma técnica passiva que a gente chama de difusão. Aí você pode dizer assim, mas por que tu colocou brânquias aqui? Porque assim, na medida que a água bate nas brânquias para deixar o oxigênio e retirar o CO2, é como se o corpo do animal dissesse assim, ei, água, espera um pouquinho aí, já que tu tá saindo com o CO2, leva os excretas. Aí, quando a água bate nas brânquias para deixar o O2 e pegar o CO2, o corpo do animal aproveita e também joga os excretas dentro dessa água. Então, quando a água sai do corpo do animal, quando a água sai das brânquias, além do CO2, ainda vai levar os excretas do animal, beleza? Por isso que eu coloquei brânquias aqui. André, e o sistema nervoso? O sistema nervoso, você vai ter um anel nervoso com nervos, porque assim, como o corpo desse animal geralmente é um corpo circular, você vai ter um anel nervoso central e a partir desse anel nervoso, esse anel nervoso é como se fosse um nervo circular, tá? Você vai ter, um monte de nervos radiais, ou seja, nervos que se espalham por todo o corpo do animal, para garantir a parte nervosa, tranquilo? E assim, reprodução, você vai ter reprodução sexuada. Lembre que reprodução sexuada é uma reprodução com variabilidade. Você vai ter encontro de gametas, tá? Vai ter fecundação, mas você também pode ter reprodução assexuada. Você pode ter aquela reprodução que não tem variabilidade, que é aquela reprodução que você faz cópias. Andrei, qual é a reprodução assexuada que um equinodermata vai fazer? Tu lembra que no começo da aula eu disse que esse animal tem uma capacidade de regeneração muito grande? Então o que é que vai acontecer? Alguns equinodermatas, quando você parte o corpo dele, ou quando ele sofre algum acidente e perde alguns pedaços, pode ser que aqueles pedacinhos que foram perdidos se regenerem formando novos animais. Ou seja, claro, é um prejuízo que lá na frente pode se tornar um benefício, porque é um prejuízo porque você está danificando o corpo do animal, mas lá na frente com a regeneração, você pode estar aumentando a quantidade dessa população. Essa técnica a gente chama de fragmentação e é uma técnica, assexuada, beleza? Aí tu pode dizer assim, pô, Andrei, massa essas características, mas quem são os equinodermatas? Presta atenção. Quando a gente trabalha com os equinodermatas, esse filo equinodermata, ele vai ter algumas classes, presta atenção. Ele vai ter a classe asteroideia, que eu acho que é a classe mais conhecida, porque é a classe das estrelas do mar, tá? É a classe da estrela. Quando você pega esse animal chamado de estrela, você vai dizer que ele é da classe asteroideia. Eu vou ter a classe ofiuroideia, ou vulgarmente como a gente chama, ofiuros. Esses ofiuros são os animaizinhos que a gente chama de estrela serpente, ou vulgarmente ofiuroides, ou ofiuros. O que é que acontece? Você vai ter um animal que parece com uma estrela, porém os braços são muito articulados. Como os braços são muito articulados, parece que cada braço lembra o movimento de uma serpente. Aí a gente chama de estrela serpente. Depois eu tenho a classe equinoideia. A classe equinoideia você vai ter o ouriço do mar, que a gente lembra logo daquele ouriço preto, que tem um monte de espinhos, né? Que são aqueles pés ambulacrais que a gente tem que evitar para não se furar, tá? Aquele danado daquele ouriço preto. E a gente tem a bolacha do mar. A bolacha do mar, que está aqui nessa imagem, é aquele animalzinho que muita gente chama de estrela, mas não é estrela, é bolacha. E a gente encontra facilmente em algumas praias do nosso litoral, elas enterradas no sedimento. Aí você pega
Aí tem lá, diz, ah, é uma estrela. Aquilo não é uma estrela, é uma bolacha. A gente chama de bolacha do mar, tranquilo? Outra coisa, você vai ter a classe Holoturoideia. Os holotúrios são os pepinos do mar. Por mais que você pegue esse termo pepino do mar, mas isso aí não é alga, tá? Isso não é planta, é animal, é equinodermata. E por último, eu tenho a classe Crinoideia. A classe Crinoideia é onde você vai encontrar os lírios do mar, tá? Que é exatamente a classe mais primitiva, são animais muito bonitos, beleza? Então isso aqui, ó, são todas as classes que a gente encontra no filo Equinodermata. Agora, deixa eu só te contar um segredo. Lembrem que esses animais equinodermatas, eles têm um endoesqueleto calcáreo, tá? Por mais que ele seja um animal invertebrado, mas dentro dele você já vai ter um endoesqueleto calcáreo, como se fosse um indício evolutivo que lá na frente a gente vai ter um animal vertebrado. Tranquilo? Guarda esse segredo, beleza? Então, resumindo, pegou o filo Equinodermata, ei, você vai ter que lembrar dessas características aqui, vai ter que lembrar dessas classificações aqui. Gostaram, né? Quer tirar a foto para organizar aí o caderno? Vou sair da frente, viu? Valeu!